Fala, tubarões! Estamos começando hoje o podcast mais amado do Brasil, o Nadando com Tubarões. E hoje eu tenho a honra de receber esse convidado muito especial, o pastor Leandro. Pastor, muito obrigado pela sua presença. A satisfação é nossa. Para mim, pessoal, vai ser mais uma gravação excelente, mais um convidado excelente que eu tenho muita admiração, muito carinho, respeito. E a gente vai abordar alguns temas interessantes, a questão da fé, a questão militar na vida de Leandro. Vamos falar sobre o tema de solidariedade também, que é um tema que vem sendo bastante desenvolvido esses dias aí no Instagram. Fala também sobre a campanha de Vanessa. Eu já passo logo essa bola inicial, Leandro, para você se apresentar, falar para a galera de casa sobre você, contar um pouquinho das suas histórias. Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, em todos os momentos aí desse dia, né? Espero que o vídeo seja assistido, né? E, assim, eu ainda estou aprendendo quem sou eu, né? Tenho 50 anos, filho de Lázaro e Noélia, aqui de Irará, nascido na casa ali na Rua da Mangabeira, com a velha parteira, né? E, assim, um menino sonhador, né? E agora se tornando um velho, continuando ainda como esse menino sonhador. E espero que a gente consiga construir ainda muita coisa na nossa vida, né? No nosso interior. E é isso aí. Leandro é um menino velho, vencedor, eu me considero um vencedor, mas continuo remando, né? Eu acho que a gente tem que continuar remando e tentando alcançar os propósitos. Costumo dizer que Deus sempre renova nossos sonhos. Nas minhas orações eu falo: Deus, renova meus sonhos, troca meus sonhos, transforma meus sonhos, retira os sonhos que não devem ser vividos. E aí Deus vai trabalhando e a gente vai, com certeza, seguindo em frente, sem medo de ser feliz. Eu percebi, Leandro, e nessa questão de quem sou eu, você ficou bastante emocionado. Porque é um tema que faz a gente refletir na nossa essência, o que nós somos, o que é que nós estamos almejando, como é que eu estou trabalhando para alcançar aquilo que eu sou. A gente reflete a respeito dos sonhos, daquilo que a gente vem trabalhando todos os dias para conquistar. Eu percebi que ao falar sobre quem eu sou, quem Leandro é, você ficou emocionado. Não tem como não se emocionar. Porque a gente acaba conquistando coisas que a gente não merece. E a minha história é essa daí. Eu acho que no decorrer, né, desse trabalho, desse novo episódio aí do Tubarões, a gente nadando com tubarões, a gente vai conseguir recordar algumas coisas. Então, realmente, a gente se emociona porque você começa a me fazer recordar algumas coisas que estão aqui guardadas, né? Mas a gente vai tentar falar aí sobre esses 50 anos aí. Pessoal, antes da gente dar esse pontapé inicial, que eu quero esclarecer para vocês algumas dúvidas que a galera às vezes ficam, que eu dou uma olhadinha para o lado aqui, porque eu desenvolvo um roteiro e esse roteiro fica aqui no computador. Mas hoje eu vou trabalhar com esse roteiro aqui, ó. Se vocês perceberam, eu dando uma olhadinha aqui um pouco às vezes para baixo, é para me situar às vezes na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo, e para ficar algo mais didático, em vez de estar toda hora olhando ali para o lado, para a tela do computador. E eu já gostaria de saber de você, Leandro, como é que surgiu o interesse pela música, como é que surgiu a paixão pela música, que eu sei que a música foi um dos princípios ali da sua vida, que te direcionou para a área militar, para a questão da sua fé. Como é que surgiu essa habilidade, como é que surgiu esse gosto? Eu acho que está tudo ligado. Eu tinha um primo, que é Charles, conhecido aqui como Gijo, né? Filho de minha tia Nilda, hoje também militar. Foi músico, então ele era clarinetista e eu admirava. Ele era o primo mais velho, né? E já estava na Filarmônica, então eu falei: eu quero entrar na Filarmônica. E isso, meu pai falou assim: olha, em janeiro você vai. Quem disse? Quando foi no final do ano anterior, meu primo me adiantou, né? Foi lá, conversou com o professor e eu acabei me matriculando antes do tempo que meu pai havia me prometido me matricular na escola de música aqui da Filarmônica 25 de Dezembro. E também eu ouvia muito o som de um saxofonista, eu acho que é Evanildo e seu sax de ouro, tocando a música Siboney. Então me apaixonei pelo som do sax e acabei começando a aprender, né, depois de algum tempo, a requinta, que é uma clarineta pequenininha, né? E depois passei para a clarineta
E foi meu instrumento de estudos, né? Eu estudei durante muitos anos, estudei aqui na Escola de Música da Filarmônica, estudei no seminário da UFES, né? No CUCA. Antes de ser CUCA, era uma maravilha, passei alguns anos ali estudando teoria musical e prática instrumental. Depois, no início da década de 90, eu fui para a UFES fazer o curso básico de música, o curso técnico. Ali tive a oportunidade de participar da banda sinfônica da Universidade Federal, tive a oportunidade de participar do quarteto, que é um conjunto de câmara, né, quarteto de clarineta ali na UFES. E quando entrei na polícia, já foi como músico, especialista, né? Então, a música surgiu assim. O som me atraiu, o som instrumental, e até hoje eu sou atraído pela música, né? Por esse som maravilhoso que os instrumentos produzem. E vale ressaltar, Leandro, a questão da importância da Filarmônica 25 de dezembro. Porque muita gente, Leandro, vê aquilo ali como algo que, por mais simples que seja público, as pessoas não dão devido valor ao trabalho que a Filarmônica desenvolve. Tanto para você, né, que você se tornou músico profissional através da Filarmônica, Beto Santana, que já esteve aqui comigo, falou que os primeiros passos na música dele foram através da Filarmônica. Eu, inclusive, passei um tempo estudando música na Filarmônica, fui um aluno da Filarmônica. E às vezes, Leandro, as pessoas pensam que por algo ser público, por ser gratuito, não dão o devido valor. Muito pelo contrário. É uma oportunidade para desenvolver habilidades no jovem ali, que ele às vezes não sabia que ele tinha. Com certeza. Olha, a Filarmônica ensina muitas coisas. A Filarmônica ensina a socialização, que é algo necessário que a gente está vendo sumir do nosso meio, né? O isolamento está sendo uma realidade nos últimos anos, nas últimas décadas, mas a Filarmônica reunia aquele grupinho de pessoas. E ali saíam novidades na música, né? A pessoa, quando estava começando a aprender um instrumento, começando a dividir as lições, né? Coisa interessante. A linguagem universal, né? Uma coisa que é uma cultura que você aprendeu aqui em Irará e você sabe ler a música do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer lugar. A linguagem é única, é a mesma. A linguagem da escrita musical, a música erudita. Então, a Filarmônica, ela abre portas, e abriu portas para mim, tanto para a minha vida profissional, quanto para a minha vida na fé, no Evangelho de Jesus Cristo. Você foi aluno ali, Leandro, você começou como aluno, depois você passou para professor e depois foram 12 anos como maestro. Eu gostaria que você falasse para ti um pouco dessa trajetória de aluno, dessa fase inicial de aprendizado, depois como professor, que você já estava ali compartilhando o que você aprendeu, e depois como maestro, coordenando toda aquela galera ali, aquele grupo tocando. Coisa linda. Bom, eu nunca fui um bom músico. Eu costumo dizer que eu era um músico teimoso. Eu gostava de estudar. De domingo a domingo eu estudava, porque como eu tinha uma dificuldade em aprender música, então eu tinha que estudar. Então eu estudava bastante, mas me considero um músico teimoso. Ou talvez um ex-músico teimoso, né? Já que eu parei minhas atividades praticamente. Mas assim, eu sonhava em chegar o momento de ir para a escola de música, para ouvir os sons, para ver aqueles instrumentos maravilhosos, né? Aniceto ali, nosso professor, e assim, passei um tempo estudando. Com o passar do tempo, o Aniceto me chamou para auxiliá-lo na leitura rítmica, né? Ensinar os alunos iniciantes. E o tempo passou, eu acabei assumindo a direção da escola de música, porque a Aniceto teve que se afastar. Aí o tempo passou, fui me apaixonando mais, fui me dedicando, fui estudar no CUCA, como eu falei, fui estudar lá em Salvador, na Universidade Federal, o curso técnico, né? E aí eu acho que viram em mim um futuro maestro, né? E aí o maestro Xaxá, nosso querido saudoso maestro Xaxá, escolheu alguns alunos, alguns músicos para reger a banda em alguns momentos. E chegou um momento que ele falou: olha, é com você agora.
ele já estava se aposentando, e aí eu acabei ficando 12 anos, os músicos me aturaram durante 12 anos, mas eu não me considero maestro, eu era um regente, né, pouco conhecimento, mas eu acho que tinha um carisma dos músicos, e aí a gente conseguiu ficar por 12 anos, sendo interrompido isso uma vez, né, e agora no final, quando eu alcancei o oficialato, eu tive que me ausentar, mas foi na hora certa, né? Me ausentei da Filarmônica, mas tenho um total carinho, amo a Filarmônica, me emociono quando ouço os dobrados e em ver a juventude, quer dizer, a renovação contínua da Filarmônica, porta aberta para que o menino não esteja, o menino e a menina, né, não estejam nas drogas ou em qualquer lugar, mas sim no local de aprendizado, no local de cultura, no local que pode te preparar para o profissional, né? Tanto na música quanto em outros caminhos. Eu lembro de doutora Thaís, que foi minha aluna de flauta, ela dando uma entrevista, parece que na TV Subaé, ela falou que seria uma coisa boa a música, até pelo lado profissional, mas ela não seguiu como uma instrumentista profissional. Hoje ela é médica. Então, a gente tem médico, a gente tem militar, a gente tem, por exemplo, eu não lembro o nome dele, o filho de Dona Marisa Mendes, é porque eu chamava pelo apelido, e não quero chamá-lo pelo apelido, né? O doutor Bruno, né? Saxofonista, foi meu aluno, e é médico, grande médico, então aí vai. É muita coisa pra gente falar, viu? Você falou, Leandro, ali da questão da socialização que a Filarmônica propõe. Eu gostaria de saber de você quais habilidades e características a Filarmônica te ajudou a desenvolver. Por exemplo, um menino que ele começa a praticar esporte, atividade física, ele começa a se tornar mais disciplinado porque ele quer se tornar melhor, quer conseguir resultados ali dentro do esporte, da atividade física, ele começa a se tornar se alimentar melhor dentro de casa, começa a ter regularidade nas atividades dele, no colégio, começa a se tornar mais proativo. Eu gostaria de saber de você quais características e habilidades a Filarmônica te ajudou a desenvolver, que até hoje você traz de lá e você lembra. Isso aqui veio lá da Filarmônica. Olha, realmente são muitas coisas, mas o mais importante, eu creio que é enfrentar públicos. Eu acho que foi uma coisa grandiosa que a Filarmônica trouxe para mim. Primeiro que o exercício constante faz a gente querer mais, faz a gente desenvolver mais, né? A leitura é muito importante. Você precisa entender de mecânica, de física, de história, de fé, né? Aí você fala fé, por exemplo, o hino a São João Batista deu nome às primeiras notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E que são as iniciais deste hino a São João Batista. Então tem tudo a ver, né? Até o nome das notas que hoje a gente conhece vieram daí. Então, hoje, eu sempre fui muito tímido, ainda sou, viu, gente? Mas a Filarmônica me fez enfrentar públicos, né? Eu ia tocar, eu comecei a estudar tanto, eu não sei porquê, eu acabei sendo solista da banda, em alguns momentos eu fui um dos solistas, né? Tinha aquele solo descoberto, uma música que todo mundo para e a gente continua ali fazendo um solo. Então as pessoas viam, puxa, olha, aquele menino ali, o menino de Noélia, de Lázaro, está solando. Então começava a ver olhares voltados para nós. E a multidão, muita gente aplaudindo a Filarmônica, não era só para a gente, era para o conjunto, mas a gente tomava isso para a gente, né? E ali a gente vai aprendendo a lidar com públicos, a ter coragem de falar. E eu acho que nós somos um instrumento da socialização, um instrumento de comunhão, né? Comunhão é isso, é dividir, é repartir conhecimento, não é só o pão não, né? Comunhão é tudo. Então a Filarmônica vai nos ensinando isso, vai nos mostrando que a gente não deve ter medo de um povo. Nós vivemos em sociedade. Eu sinto até falta disso hoje. Sem contar, Leandro, que se torna um estímulo para você desenvolver mais as habilidades ainda, né? Porque você está na frente de um público ali, você quer cada vez fazer melhor para aquele público. Isso, então você vai aperfeiçoando com o tempo, vai aperfeiçoando. Eu acho que
que a partir daí eu ganhei caminhos. O meu professor me falava assim: Leandro, quando você for fazer o concurso da polícia, porque eu fiz como músico, né? Especialista em música, sargento especialista. Então, não imagine a banca que está lhe examinando. Pense como se você estivesse aqui na escola. Meu professor Jairo falava isso. E aí, o que eu fiz foi isso. Eu peguei meu instrumento, olhei para o horizonte. E aí comecei a fazer, a tocar. Né? Tocar uma peça escolhida por mim, que eu me preparei bastante. Tocar peças de leitura de primeira vez, ou seja, para mostrar se tinha um conhecimento da leitura, mas só que o nervosismo no meio de tantos oficiais, dentro de um quartel, né, no final de um governo militar, né, que a gente ainda pegou um pedacinho desse governo militar, né, a dureza, a firmeza, e você ter o controle para fazer um teste, rapaz, não é fácil. Mas aí eu ouvi o conselho do meu professor. Então eu fui e olhei como se eu estivesse na minha sala de aula. E tudo isso são coisas que eu guardo comigo. E eu ensinava isso a alguns alunos: olha, não olhe quando for fazer uma apresentação para o público, não olhe para o público, olhe no horizonte. Depois você vai desenvolvendo e vai ter coragem de olhar no público sem nenhum temor. Então eu acho que uma das coisas mais marcantes da Filarmônica foi essa timidez ser vencida e a gente ter coragem de enfrentar um público. Então a Filarmônica me ajudou bastante. Eu vou pegar esse gancho aí, Leandro, que você trouxe, já falando no quartel, para a gente poder iniciar sobre a sua vida militar aí. Eu gostaria de saber de você como é que foi esse concurso para sargento músico lá no quartel. Como é que foram as primeiras experiências? Como é que foi que você pensou: quero me tornar um militar, eu quero entrar nessa vida, eu quero participar mais? Como é que foi esse momento aí? Olha, teve uma vez que já na Filarmônica, né, houve um trabalho em conjunto com a banda de música de Feira de Santana do então primeiro batalhão. E eles vieram aqui. E eu via que aqueles, né, militares com as divisas no braço, eu achava linda a divisa de sargento, né? Aí eu falava: ai meu Deus, eu quero ser um dia um militar. Então eu comecei a ver. A gente inclusive se juntou à banda da polícia e executamos algum dobrado juntos, porque o maestro da gente era um maestro aposentado, era um capitão que era maestro lá, e aí conseguiu unir numa festa aqui de Irará as duas bandas. Então eu me apaixonei, falei: não, eu quero ser um militar, eu quero ser um músico, né, da polícia militar. E aí comecei a ver aquelas divisas bonitas e falei: não, eu vou ser. E aí isso aí foi se amadurecendo, abriram o concurso para soldado, eu fui me inscrever, cheguei lá, me barraram: ah, você não pode, você não tem idade. Eu ainda não tinha concluído o segundo grau, mas exigia o primeiro na época. E eu fui, peguei a filha, quando chega lá, ele: olha, você não pode, porque se você não tiver 18 anos na época que você for convocado, você não vai poder vir para a escola militar. Aí eu voltei triste. Com uns 3 meses a 4, abri o concurso de sargento. Aí eu já tinha completado a idade e fui fazer o concurso em Salvador, já não foi mais em Feira. O medo daquele menino do interior, né, da roça, de ir para a capital, mas eu fui com alguns colegas, Guto, né, o tenente Guto, ele me levou para a casa da tia dele, e ali a gente estudava, um ajudava o outro na teoria musical. Eu procurava ensinar, que eu já estava ensinando aqui e aprendendo em Feira de Santana, então eu tentava ajudar os colegas. E aí a gente foi. Eu me lembro que eu, Nenga e Guto, a gente ia para Salvador e cada etapa vencida a gente comemorava. E eu me lembro que a gente não tinha dinheiro e a gente almoçou um pão com doce, né? Eu me lembro que Nenga falou: ó, a gente não tem dinheiro aqui, peraí, vamos aqui comprar um doce. Aí compramos uma vara de pão, abrimos, colocamos o doce dentro e almoçamos aquilo. Então, é coisa que eu estou lembrando agora, chegar na rodoviária ali e almoçar aquele pão. Então foram barreiras vencidas, e assim, a minha paixão começou aí, em ver a banda organizadinha. E aí acabei chegando lá. Em 91 eu passei no concurso e é bom salientar que eu fiquei tão feliz que, concorrendo com toda a Bahia,
existia um clarinetista de toda a Bahia e eu fiquei em segundo lugar, empatado com outro colega aqui do Recôncavo. E eu tirei a nota 9,5 junto com esse colega, e um que ficou em primeiro lugar tirou a nota 9,75. Um grande músico, grande, que toca aí com bandas, né, da Bahia, é Rainer Helmut Silva Krupp, filho de alemão, já teve aqui ele, é um grande músico. Então eu falo assim, poxa, a escolinha da roça me colocou em segundo lugar no concurso de músico, né? Então aí começou, e aí vai um bocado de história. Eu fui terceiro sargento, depois fui primeiro sargento, fui subtenente, fui tenente, por último capitão e agora na reserva. E a porta que foi aberta para mim foi através da Filarmônica. Claro que os estudos também foram muito importantes. Eu me lembro da professora Cleusa, minha primeira professora do primário. Então, juntando tudo, a gente conseguiu ir construindo. E estamos construindo até hoje. Vale ressaltar, Leandro, a importância dos projetos sociais, né? Porque você falou, eu não sou um músico tão bom, mas eu sou um músico insistente, comprometido, que deseja aprender, que quer conhecer. Eu não sou bom, mas eu entendo que eu preciso fazer, que eu preciso estudar. Muitas pessoas, Leandro, elas inventam desculpa para elas não fazerem. Você deu exemplo a escola de música lá da roça falando assim, e através disso você se tornou o segundo da Bahia. E isso te permitiu dar esse grande passo. Às vezes as pessoas ficam colocando dificuldades, Leandro, barreiras de entrada para não começarem a fazer. Eu não vou fazer porque eu não tenho uma condição financeira boa. Eu não vou fazer porque eu não tenho uma estrutura bacana para estudar. Eu não vou fazer porque eu não tenho um espaço onde eu consigo me dedicar 100% àquilo. Muito pelo contrário, Leandro, é você fazer com as ferramentas que estão à sua mão, né? Isso. Eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo. Quem não dá o primeiro passo não poderá dar o segundo. Então, a gente tem que ir, tem que acreditar. Eu acredito muito na educação, acredito que o estudo abre portas. Você não precisa ser expert, você não tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você tem que ser corajoso. Estudar, fazer o seu papel, estudar, buscar, dar o primeiro passo. Se cair, levanta e foca naquilo. Eu costumo ver pessoas que você olhando num primeiro instante, você fala assim, poxa, não vai conseguir, tá verdinho demais. Mas quando você vê a luta, o foco, batendo, insistindo naquilo, a vaga é daquela pessoa. Quando eu estava estudando, eu determinei, uma vaga será minha. E eu chorei quando eu passei no concurso, no primeiro, no segundo, e sou grato a Deus por isso. Eu acho que tem que dar o primeiro passo. E às vezes, Leandro, existe uma confiança demasiada, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela é tão boa, que ela sabe tanto, e aquilo ali, em vez dela continuar trabalhando, estudando, se esforçando, ela começa a usar aquela confiança como um ponto para relaxar, para entrar na zona de conforto. Enquanto existem pessoas, Leandro, que têm dificuldade por elas entenderem que elas têm essas dificuldades e que elas precisam fazer, são aquelas pessoas ali que mais estão insistindo, mais estão batalhando, mais estão tentando desenvolver as habilidades ali, quando a gente vai perceber aquela pessoa que era o patinho feio, às vezes, do ambiente ali, se torna uma referência de tão comprometido que ela estava. Isso. Então, tem que ter coragem, tem que acreditar, tem que utilizar o que Deus te deu, né? A tua inteligência, seja ela limitada ou não, mas a gente tem que entender que nós temos ferramentas dadas pelo Criador e essas ferramentas têm que ser utilizadas. Acredite, se Deus te chama para um propósito, você vai. Se você foca naquilo, né? Se firma ali na tua fé em Deus, você vai conseguir alcançar o objetivo. E eu digo, a gente vai além do que a gente quer. Eu costumo dizer que eu queria ser soldado, fui impedido, mas não desisti. E hoje eu sou um capitão da reserva, ganho os proventos de um major, que é um oficial superior, e é o antepenúltimo posto. Poderia chegar mais, mas também poderia ficar um pouco mais abaixo, na escala hierárquica. Não quer dizer que o soldado é menos importante, não. O soldado é tão importante quanto o coronel,
porque sem o soldado, o coronel não precisaria existir. Então, mas a questão da hierarquia profissional, a hierarquia militar, então eu fui galgando aos pouquinhos, mas eu esperava ser só um soldado, ou seja, iniciar minha carreira ali, e Deus me impulsionou. Eu poderia ir mais? Poderia, mas até aqui eu acho que foi a minha missão. E eu acho que eu colaborei com a minha cidade, com o meu estado, enquanto policial militar, né, prestando os meus serviços. Tanto na área cultural, que fiquei pouco tempo na banda de música, em torno de 5 anos da minha carreira militar, e em seguida fui para a área de segurança. E acabei adentrando na linha de comando, né, de liderança da Polícia Militar, sendo oficial. A gente conversou ali, Leandro, anteriormente sobre momentos importantes, momentos marcantes que você viveu no quartel. Eu solicitei aqui 2 momentos, mas você começou a falar que tinham vários momentos marcantes dentro do quartel ali que você vivenciou. Compartilha um pouco desses momentos com a gente aí. Olha, a minha vida, eu acho que quem me conhece sabe, eu sou muito temente a Deus, eu amo a obra de Deus aqui na Terra. Né? Tem gente que fala, eu sou servo de Deus, eu sou servo da obra de Deus aqui na Terra. Né? E uma das coisas mais marcantes no quartel foi a minha conversão ao cristianismo, a ter a coragem de confessar Cristo como Senhor da minha vida, e foi exatamente dentro do quartel, onde outrora era proibido, né, a gente falar de Deus, a gente falar do cristianismo. Então eu vejo como uma coisa marcante na minha vida que foi ali. Nós tínhamos colegas da banda de música, interessante é isso, que a banda sempre me abrindo portas. Eu tive a oportunidade de cultuar, foi autorizado lá a gente fazer cultos, tanto no salão da banda como fazer estudos debaixo da mangueira na hora da folga. Então a gente teve um curso de teologia. Eu tinha ali o pastor Antônio Martins, né, colega de turma de sargento. Eu tinha o pastor Coutinho, um da Assembleia de Deus, outro da Igreja Batista, e ali a gente fazia estudos. E chegou um momento que houve o apelo, e aí eu e Guto nos levantamos. O tenente Guto, que é diretor da escola, diretor disciplinar da escola São Judas Tadeu, meu concunhado e meu colega. Então a gente aceitou a Cristo juntos. Então uma coisa marcante é essa. De lá para cá, eu comecei a ler a Bíblia, a tomar conhecimento da vontade de Deus para mim, da revelação de Deus para os homens. E até hoje estou aí tentando aprender um pouquinho desse evangelho. Né? Você falou também, Leandro, do momento ali que você decidiu deixar o quartel ali também, que foi o momento marcante da sua vida. Sim, sim. Claro que eu tive vários momentos. Quando eu fiz um concurso da polícia, outra coisa marcante foi essa. E determinei. Eu não sou bom de estudo. Eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, né? Mas eu me dediquei tanto ao estudo que a prova ficou tão fácil, né? A prova de tenente. E mais do que a minha promoção a capitão, a minha promoção a tenente foi uma coisa bem marcante. Primeiro eu estudava, eu me via estudando até 2 da manhã. Tem que estudar. Para você chegar lá na prova e fazer... Atalho, né? Não. Tem que estudar. Então eu estudei durante 4 anos. Vai ter concurso, vai ter. E nada. E eu estudando. Quando chegou o dia, eu passei. Eu fui o 19º colocado como oficial. E ali, aí já não foi mais música. Foi do quadro de oficial auxiliar. E ali, o comandante-geral cancelou o concurso. Eita, que eu fiquei triste, chorei, mas me ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor me mostrou que eu sou capaz. E eu vou passar. Eu fiquei preocupado, falei, vai ser difícil, porque muita gente entrou até em depressão, muitos colegas que já estavam no final da carreira passaram e viu esse concurso ir por água abaixo. A gente entrou na justiça, mas a justiça só resolveu 5 anos depois. Eu já era tenente. Veio um novo concurso e eu passei em 11º lugar. Então, eu fiquei também muito feliz, foi marcante isso. Então, quando chegou a minha promoção, lágrimas, né, alegria, poxa, chegar ao oficialato, para mim foi uma coisa extraordinária. Para muita gente pode ser simples, mas para mim, o menininho da roça, o menininho, né, criado numa casa de taipa, né, eu acho que foi uma vitória muito grande. Mas, o que mais me marcou foi a minha saída, né, quando eu entreguei, né, pendurei a chuteira.
Então foi muito marcante, mas eu vi que eu deixei amigos, eu deixei, sei lá, uma família que não me abandona. Até hoje a gente conversa, a gente brinca, a gente é reconhecido como um bom colega. Isso para mim é muito, muito marcante. E, claro, chorei muito e senti, né? Mas chegou o momento, a gente tinha que fazer outras missões. Então eu contribuí aí na Polícia Militar com 30 anos e 8 meses e chegou o momento de tomar outro rumo, desenvolver outros projetos, né? Olhando para trás aí, Leandro, olhando esses 30 anos aí, e nesse momento que você decidiu se aposentar, se afastar, pendurar as chuteiras, quando você olha para essa trajetória inteira, qual é o sentimento que você tem olhando para isso tudo aí? Combati o bom combate, venci, guardei a fé, venci a carreira. Então, eu acho que eu fiz o possível, eu dei o melhor de mim. Chegou um momento que eu queria sair da polícia, eu achava que eu não me encaixava, né? Mas depois eu fui percebendo que sim, me encaixava sim, Deus foi me orientando e eu consegui vencer a carreira, consegui completar a carreira militar e acho que dei o melhor de mim. Mesmo que você não goste, né, daquela profissão, você tem que dar o melhor de você. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu era apaixonado pela minha missão. E tentei fazer isso da melhor forma. Claro, no meio desse caminho aí a gente acaba cometendo falhas demais, somos falhos, mas eu tentei acertar e graças a Deus eu acho que deixamos um bom legado, né? Deixei muitos amigos, deixei não, eu acho que a gente continua ainda amigos na polícia, fora dela. Já ouvi muitas pessoas dizerem, eu quero ser. Essa semana eu vi um irmão no Sextão, supermercado, ele me encontrou e falou, eu quero ser um policial igual a você. Poxa, isso é tão gratificante, eu vejo que eu sou falho, que eu erro, mas é tão gostoso a gente ouvir alguém dizer assim, eu quero ser um policial igual a você. Ou então, você nem parece que é um policial, mas eu acho que o policial ele tem que ser assim. Ele tem que ser uma pessoa aprovada, até pelos que estão de fora, como diz o próprio Evangelho. E eu acho que a maioria me aprovou. Então, obrigado à minha comunidade iraraense, ao povo que me cerca, por tecerem, às vezes, muitas das vezes, comentários favoráveis à minha atuação como militar. E só para testemunha aqui, Leandro, eu lembro que há uns 10 a 12 anos atrás, quando eu estudava no São Judas, eu lembro de uma vez que você estava lá fardado de militar dando uma palestra. Eu não me recordo exatamente o que você estava falando, mas eu lembro que era você. Aí você falando agora, eu lembrei disso. E aquilo ali foi a primeira vez, se eu não me engano, que eu tive a oportunidade de ver você ali. E falando também, Leandro, dessa questão de jovens e você ali palestrando para jovens, como é que você percebe essa relação do militar falar e explorar alguns temas para os jovens ali? O que o militar às vezes gosta de compartilhar, gosta de falar? Olha, eu acho que eu, às vezes, estava ali, fardado, mas não via o militar. Eu via Leandro, um vencedor, que queria transmitir para os jovens a fórmula de vencer. É acreditar. É a educação. Sou muito crente. Eu creio muito na educação. Eu acho que é a ferramenta principal. Porque junto com a educação você tem a socialização, você aprende a dividir espaços e a educação é a porta para as nossas conquistas. Então, o que eu queria passar ali para os jovens era isso, era mostrar que a gente pode conseguir chegar além do que a gente sonha. A gente tem que sonhar. Deus renova os nossos sonhos e eu sempre tive sonhos renovados, realizados, aí parece que tudo acabou. Não, Deus renova nossos sonhos. Então eu ainda estou sonhando muito, viu? Ainda quero alcançar muitas coisas na minha vida. Então, o jovem, eu queria transmitir isso. Vitória. E não é, Leandro, respeitar a farda, mas a educação, a mensagem que você está transmitindo ali, né? Pronto, eu acho que eu tinha um prazer em mostrar
Eu poderia estar ali com um jaleco de médico, de enfermeiro, eu poderia estar ali com o uniforme do pessoal da limpeza da cidade, eu poderia estar ali como um profissional autônomo, eu poderia estar ali como um professor, mas a mensagem seria a mesma. Você está me entendendo? Não é a questão de ser um militar, é a questão de ser uma pessoa vencedora, uma pessoa que galgou um espaço na sociedade. Todos os espaços que são alcançados com essa luta são importantes. Imagine aí se só existissem militares. Não. Então, assim, a gente pode chegar lá, a gente deve chegar lá, a gente tem que acreditar e saber que ninguém é menor do que ninguém, estamos nivelados. Deus olha pra gente e vê todo mundo nivelado. Então você tem que, aquilo que você gosta de fazer, poxa, você tem que correr atrás e vai fazer. Então corra atrás dos seus sonhos, jovens de todas as idades. Para você ter uma ideia, a minha formação acadêmica eu fiz com mais de 45 anos. Eu vi uma vez, eu já imaginava que eu não iria mais estudar, não iria fazer uma graduação, né? E ali eu fui visitar um curso de teologia e tinha um senhor de aproximadamente 70 anos recebendo o seu canudo. Eu achei aquilo tão lindo, tão emocionante e inspirador, que acabou acontecendo comigo. Claro que não com essa idade, mas quase com 50 anos que eu fui conseguir a minha primeira graduação, a minha única graduação acadêmica. Também, né? Renovações. E quem sabe daqui a pouco eu estou fazendo uma pós, daqui a pouco estou fazendo um mestrado, não sei. Eu acho que Deus vai renovando. À medida que a gente for sonhando, realizando, Deus vai colocando em você, porque a gente não pode parar, senão enferruja. E aí você vai conquistando novos sonhos, sim. Então, a mensagem é essa. Não é, seja um militar, não. Seja um profissional. Seja alguém que ama a sua atividade. Seja alguém que seja feliz pelo que faz. Claro, a gente tem que pensar em tudo, não só na gente, mas a gente sendo parte desse mecanismo que gira o mundo, né, que é a sociedade, e se encaixar bem de modo que faça um trabalho pelo todo, pela coletividade. Aí a gente vai conseguir chegar longe. Eu quero abordar aqui, Leandro, poder falar sobre algo que você falou comigo, que quando eu lancei ali para você o convite, você falou, Thiago, mas eu não sei o que eu vou falar. Tem algum roteiro, tem algum esquema, tem algo já pronto? Porque, Leandro, todos os convidados, quando nesse primeiro convite, eles ficam naquela expectativa, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou compartilhar. Eu não tenho muita informação para compartilhar, e quando eu falei com você, eu falei, fique tranquilo, que na hora ali a gente vai desenvolver. E por que eu estou ressaltando isso? É porque essa mensagem, Leandro, de esperança que você traz, essa mensagem de encorajamento, de acreditar nos sonhos, eu acredito que isso é o mais importante que a gente faz aqui nesse podcast. Porque você vem inspirar pessoas, Leandro, você ajudar pessoas, você fazer pessoas acreditarem no seu potencial, isso não tem tamanho, Leandro. Eu parabenizo todos os tubarões que já passaram por aqui, e você é o tubarão da vez. Não, eu sou uma eu estou aqui sem saber nadar. Você é tubarão. E porque, Leandro, como você falou, não é só a questão da farda, não é essa questão do profissional, mas é a questão de você ajudar pessoas, você contribuir para formar pessoas, para você deixar uma marca nas pessoas. Eu vejo você ali falando do São Judas ali, daqueles momentos, e você poder falar, Leandro, de uma trajetória sua. E através de um momento ali, de uma palestra de 30, 40 minutos, você poder inspirar, Leandro, uma nova geração, pessoas que estão vindo ali, jovens que muitas vezes andaram com seus filhos, andam com os seus filhos e estudam com seus filhos. E você poder transmitir uma mensagem, Leandro, para aquelas pessoas e elas serem impactadas de uma maneira muito grande por aquilo ali, eu acho que é uma das melhores coisas, Leandro, da gente como ser humano que a gente pode fazer. Eu acho que a gente se sentir útil é a melhor coisa que tem. E nessa caminhada eu tenho percebido isso. Eu tinha medo da velhice, hoje eu não. Eu acho que a gente deve viver cada momento. Eu vivi bem a minha infância, eu vivi bem a minha adolescência, a minha juventude, estou chegando na meia-idade e tenho certeza que se Deus permitir que eu tenha mais tempo de vida,
eu quero viver essa fase mais madura, né? Entre os 60 a 90 anos, com alegria, sabendo que sonhos ainda serão realizados nesse período, né? Sonhos, talvez poder dar um conselho de vitória, porque assim, eu cheguei a 50 anos, eu considero uma grande vitória, né? Muitos não chegam lá. Então, a gente tem que viver cada momento. E eu não tenho mais medo de ficar mais velho. Não, eu quero, eu espero, eu vivo cada momento e tenho a esperança. Né? A esperança de que eu, mesmo chegando para uma idade mais avançada, eu serei útil. Então, a gente tem que aprender a sermos úteis na nossa sociedade, porque senão seremos um fracassado. Se a gente viver só para nós mesmos, pensando só na gente, só olhando para dentro da gente, não dá certo não. A gente tem que pensar em ser útil na sociedade, porque aí a gente vai amar e a gente vai ser amado, e isso é muito importante. Eu quero pegar, Leandro, a questão do quartel, olha que você falou dos cultos ali embaixo do pé de manga e da sua conversão ali. Eu gostaria de saber de você, como é que foi a sua conversão ali, qual foi o impacto daquela mensagem para você? Como é que você se sentiu naquele encontro com Jesus ali? Porque na nossa conversão, Leandro, é o encontro que Jesus tem conosco, que onde a gente é impactado e transformado pela presença dele. E também perguntar, saber de você, o que é que Jesus representa para você, o que é que a sua fé representa, compartilha, externa um pouquinho do amor que você sente por esse grande Deus, por esse grande Pai. É tudo. Olha, o quartel, eu quando era pequeno, eu saía com a mão para trás, pensando, conversando com Deus e orando sem saber o que era oração, caminhando pelo quintal de meu pai, né? O caminhãozinho no pé da cerca, e falar: Deus, eu quero ser diferente. Eu conversava com Deus assim, ó, na minha inocência, sem saber o que era Deus, e sempre procurei. Quando eu comecei a ouvir falar de Jesus, então essa palavra me chamou a atenção. Quem é Jesus? O que ele fez? Por que ele parecia andar na contramão do mundo? Por que ele arrastava multidões que amavam a ele? Por que ele foi morto? Então, essa história começou a me chamar a atenção. E eu resolvi conhecer um pouco mais desse Jesus. E a cada dia que a gente estudava ali, a gente já sonhava no momento em que o pastor iria falar um pouquinho ali sobre Jesus, sobre o Antigo Testamento, compreender o que a palavra quer dizer, porque a gente não pode pegar a palavra, textos isolados, a gente tem que compreender. Então, quando eu comecei a compreender, eu falei: não, eu quero esse Jesus, eu quero aprender, eu quero conhecer. Todo mundo quer Jesus, só que eu decidi conhecer Jesus, deixar Jesus viver em mim. Então, a palavra de Deus continua me transformando até hoje. Eu sou ignorante acerca da palavra de Deus, mas não é por isso que eu vou desistir. Eu quero continuar aprendendo a palavra de Deus, eu quero continuar aprendendo sobre esse homem que mudou a história do mundo, esse homem que evangélicos, ateus e tantas outras linhas de pensamentos aí convergem para Jesus. Porque ele não pensa que somos nós evangélicos os que buscam o conhecimento, não. Existem muitos ateus, muitos espíritas, muitas outras religiões de matrizes africanas, religiões orientais. Então, buscam aprender sobre esse Jesus e têm grandes conhecimentos. E, inclusive, alguns que eram ateus se transformaram em seguidores de Cristo ferrenhos. A gente tem a história de Augusto Cury, que era um ateu, um grande cientista, porque ele é um psiquiatra, e ele achou respostas em Jesus Cristo. Ele combatia e achou respostas, e hoje ele é um cristão. Ele é inteligente demais, é cientista e é cristão. Olha que coisa interessante. Então, Jesus é tudo para mim. Deus é tudo. E quando eu falo Deus, eu não quero me limitar, por exemplo, a amar só você que compartilha da mesma fé, do mesmo pensamento. Não. Todo ser humano, eu costumo ensinar lá na nossa igreja que todos devem ser amados. Eu amo
todo mundo da religião de matriz africana, eu amo todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é aquele amor de compreender a palavra de Deus, né? Não quer dizer que eu tenho que ficar junto, que eu tenho que compartilhar todas as coisas, mas falo lá na minha igreja, olha, se uma pessoa da religião de matriz africana precisar de nossa ajuda, nós temos que estar prontos para ajudar, né? O da nossa fé, o que nos odeia, o que nos ama. Então, a gente tem que procurar amar. Volto a dizer, não quer dizer que nós vamos concordar com tudo, compactuar com tudo, mas amar sim, senão o Evangelho de Cristo não faz diferença em nossa vida, não nos transforma. Então, eu acho que o que a gente deve, em primeiro lugar, fazer é amar, é respeitar a fé de cada um. E se eu tenho algo melhor para te oferecer, eu tenho que tentar demonstrar isso. Eu não posso empurrar em você, mas eu posso demonstrar e você acaba se atraindo. É o caso de Augusto Cury. Ele tentava desfazer, desmontar isso, mas não conseguiu. Então ele foi pescado, fisgado pelo Evangelho. E se a gente buscar a verdade, a gente vai aprender a amar, vai amar o nosso próximo de verdade. Jesus, ele vem e ensina. Gente, eu não vi Jesus repreender ninguém a não ser os líderes espirituais que tinham o papel de fazer isso, levar a palavra. Ele amava o samaritano, ele amava o gentio, ele pregava nas sinagogas, nos templos, nos montes, nos mares, né, na praia, ele pregava nas casas. Então ele vem e ensina, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, não ali ou aqui ou acolá. Ou seja, não é só em um lugar, a gente tem que adorar a Deus aqui dentro. E tem gente que não é evangélico que adora a Deus? Claro, eu penso assim. Eu penso que a gente vai aprender um com o outro. E se o que eu tenho eu acho que é o melhor, eu vou tentar influenciar a pessoa com a minha vida. Porque, infelizmente, tem gente que não consegue ajuntar, acaba espalhando. E eu aprendi que eu tenho que ajuntar. Volto a dizer, o amor que eu estou falando, gente, não é querer abraçar, beijar. Não, às vezes não é isso o amor. O amor é como aquele bom samaritano que viu uma pessoa caída, foi lá e ajudou. Claro que a gente vai ter que entender o contexto, porque o sacerdote passou de largo, porque o levita passou de largo. Eles estavam indo cultuar a Deus e existia um entendimento deles que se eles pegassem alguém caído, ferido, morto, eles se contaminariam e não poderiam adorar. Mas a gente percebe que Jesus vem e ultrapassa todas as barreiras do entendimento e fala assim, poxa, quem verdadeiramente estava me adorando, estava me cultuando, foi esse samaritano, que é rejeitado pelos judeus, mas é esse samaritano que está me adorando aqui. Então a gente vê que uma barreira foi quebrada e a gente aprende agora a amar. Temos a oportunidade de aprendermos a amar. Está faltando muito disso agora na gente, nos evangélicos principalmente. Eu acho que a gente vai chegar lá. Mas Jesus é tudo para mim. Para fechar essa pergunta, Jesus é tudo, o Evangelho é tudo. Tudo que eu faço, eu penso em tentar alcançar, né, aquilo que Jesus quer que a gente seja. Um soldado. Sei que sou um mau soldado, porque eu faço apenas o que me manda, mas eu quero tentar alcançar, fazer alguma coisa a mais, além do que Jesus quer de mim, para talvez ser considerado um bom soldado, um bom servo. Mas está de bom tamanho, mesmo eu sendo um mau servo, eu quero ser servo das obras do Senhor Jesus. Então tudo, no meu trabalho, eu tentei ser um bom militar, olhando a mente de Cristo, tentando ter a mente de Cristo, na filarmônica, na igreja, porque a gente às vezes está na igreja e não consegue ter a mente de Cristo. Com certeza. E vale ressaltar, Leandro, que como você falou, que o Evangelho ele não é uma maneira de separação, de segregação de pessoas. Muito pelo contrário, é uma maneira de você unir e você trazer pessoas para dentro da sua fé, não de uma forma tentando forçar aquelas pessoas, tentando obrigar, mas você mostrando, Leandro, transparecendo através da palavra, através do amor de Cristo, o quanto isso pode ser importante, o quanto isso transforma, Leandro. Não é você tentar atacar a fé de outro, do cara que é da Umbanda, do cara que é do Candomblé, porque professa uma fé diferente da sua. E como você falou, todos convergem a Jesus. Todos têm uma crença em Cristo, todos têm uma crença em Deus, todos têm uma crença que o Senhor é Salvador e pode transformar as nossas vidas. Mas tem gente, Leandro, que não entendeu o que é que Jesus faz.
quer tentar transmitir Jesus, Leandro, através da força, através do ódio, através dizendo que a minha fé é melhor que a sua fé, através da que a minha Bíblia é melhor que a sua Bíblia, o meu entendimento é melhor que o seu entendimento. E não é esse, Leandro, o verdadeiro evangelho que Jesus tenta transmitir, né? Não é, não é. Eu estava falando esses dias que 12 alunos de uma faculdade estavam prestes a se formar, né, em teologia, estudando com um grande mestre. E exatamente no período da formatura, um traiu ao mestre. O outro negou ao mestre. Um outro não acreditou no mestre. Judas, Pedro, Tomé. E os demais dispersaram, fugiram. Digamos assim, que na semana da formatura, eles estavam com o melhor mestre, Jesus Cristo, mas ainda não estavam compreendendo. Eles passaram 3 anos aproximadamente com Jesus. Gente, com o maior de todos os mestres, eles ainda falharam, eles erraram. E Jesus os condenou? Note que depois que acontece o pior, o mestre é retirado do meio deles. Na realidade não. Ali agora que estava sendo cravado em cada aluno, em cada discípulo, o verdadeiro evangelho. E a partir de agora, eles estão prontos para se formar. Mas eles erraram. Então, nós aqui na face da terra, evangélicos, espíritas, católicos, budistas, todas as religiões, são milhares de religiões que existem, somos alunos tentando aprender. Alunos que ainda tem muita coisa dentro da gente que parece que é o certo, mas a gente ainda precisa aprender muito com Jesus. E Jesus está ali, ó, tranquilo, tentando te ensinar. E ele vai exatamente esperar o momento certo para você perceber que com todo o conhecimento que você já tem, com toda a experiência que você já tem, você ainda é um aluno dele e que está carente de alguma coisa até que seja formado. E aí, Pedro começa a trabalhar, se arrepende, né? Um se perde, infelizmente alguns vão se perder, que foi o caso de Judas Iscariote. O que não tinha fé acreditou, que foi Tomé, e os que se dispersaram voltaram a se juntar. E aí o evangelho agora bombardeou o mundo com coisas boas, né? Então o evangelho começou a se espalhar, e aí agora realmente a Igreja de Cristo, assumindo a missão de propagar o evangelho, começa a fazer bem feito. Então formaram-se. Mas formaram-se, quando a gente está formado, a gente ainda não está pronto. A gente ainda está aprendendo a conduzir esse conhecimento. Então foi o que aconteceu com os apóstolos. E a gente precisa entender isso, que a gente vai ainda aprender muita coisa. Então vamos com calma, vamos olhar para Cristo. Jesus faria isso? E aí a gente vai se perguntando e vai tentando aprender. Eu estou tentando aprender. Sei que ainda falta muita coisa na minha vida e sei também que nunca vou chegar a 100%. A não ser naquele grande dia, quando seremos transformados em nossa fé, transformados em um corpo incorruptível. Pronto. Então só no dia do Senhor é que seremos perfeitos. Enquanto estivermos aqui, estamos nos aperfeiçoando. E eu espero que a gente possa conseguir chamar pessoas para esse entendimento. Porque o mundo está carente de amor, o mundo está carente de humildade, o mundo está carente de parar e refletir o que Jesus realmente quer da gente. Todos nós. Eu vou falar primeiro de mim, evangélico, cristão. Todos nós precisamos ouvir mais a Cristo, precisamos parar e entender que o que tem dentro de mim, se eu achar que eu já estou pronto, eu vou falhar, eu vou errar. E foi feio. No dia da formatura, no período de formatura, negar Cristo, entregar Cristo, então eu não quero fazer isso. Então fica essa experiência para nós. Eu quero trazer agora, Leandro, a questão da vida militar e a vida cristã. Onde para muitas pessoas, Leandro, existe um conflito de interesses aí, que um cristão não pode ser militar e um militar ele não pode professar a fé de um cristão. E eu gostaria que você, como nas duas áreas aí, você falasse da sua experiência quanto a isso,
quanto a essa quebra de preconceito, essa quebra de ideias aí que o militar não pode ser cristão e vice-versa? Eu pensava assim também. Às vezes a gente né, pensa que sabe, como eu falei agora, de tudo. Mas um dia eu me perguntei, será que não deveriam todos os militares serem cristãos? Para que agissem conforme a lei? A autoridade não porta a espada em vão. Diz a palavra. Temei as autoridades se fizerem o erro. Em outras palavras, se você não faz o erro, não tema autoridade, porque não é à toa que a autoridade carrega a espada. Ou seja, o militar, o policial, vamos dizer, vamos tirar o militarismo, mas vamos botar a questão policial. O policial, ele tem deveres. Quando eu saía nas minhas rondas, eu já vi muita coisa, gente. Já vi assalto, já vi colega morrer, já vi sangue, já vi pessoas mortas, né? Tive que fazer guarda de local, né? Já chorei muito por tentar carregar caixão de colega. Mas eu comecei a pensar, poxa, militar e cristão, pode ser? Pode. Bom seria que todos fossem. Porque eu, quando eu saía para as minhas patrulhas, para as minhas rondas, para as minhas diligências, eu não falava assim, vou matar. Mas eu tinha que ter a conscientização de que eu era um instrumento de Deus e da sociedade para resolver aquele problema da melhor forma possível. Então, se houvesse uma troca de tiro, eu tinha consciência e estava preparado para isso, para tentar me defender e defender outras. Então, eu poderia sim, até mesmo alvejar alguém, mas com o intuito de pará-lo e não de matá-lo. Então, a diferença é essa. Será que resolveria o problema se todo mundo pensasse assim? Resolveria, porque a gente ia imobilizar, né? Eu acho que falta Deus na vida das pessoas, né? Da sociedade de um modo geral, não só no policial. Então, nós podemos sim, né? Se alguém foi alvejado, eu pedi a Deus que nunca fizesse isso, e se fizesse, que fosse da forma mais correta possível, para que eu não me sentisse culpado, já que eu era uma autoridade constituída para defender a sociedade. Eu acho que eu fiz isso. Eu já aprendi, eu já imobilizei muita gente, eu já consegui convencer, né, conversar com marginais, né, para não fazerem aquilo. Então, o resultado sempre foi bom. Nunca alvejei ninguém. Já saí achando que iria, Senhor, vai em minha frente. Já vi sangue, eu falei, vai em minha frente, Senhor, que eu não quero nunca tirar a vida de ninguém. Mas já aprendi muita gente, né? Já sofri ameaças, mas Deus sempre foi comigo, sempre me protegeu. Então, minha base é Jesus. Então, o cristão, ele pode sim ser um militar. Ele pode alvejar alguém sim, porque é o papel dele, se ele sair com o intuito de defender vidas, de fazer o que a Constituição determina quanto ao seu serviço. Eu tentei fazer isso, né? Tentei ser o mais justo possível e cumprir a Constituição. E como eu falei, eu acho que eu combati o bom combate, cheguei ao final. Então, pode o cristão ser eu acho que deve ser. O militar deve ser um cristão. Eu acho que o militar que não é cristão, ele pode vir a ser e vai continuar com a autoridade. Só que ele vai ter mais sabedoria em resolver os problemas, porque vai um Deus à frente, o general de guerra vai à frente. E tudo acontece no controle de Deus. Tem uma palavra que você falou aí que eu achei muito forte e é o equilíbrio de tudo, a essência de tudo aí que você falou, que foi a palavra justiça. É você ser justo, Leandro, naquilo que você faz. Quer você seja um militar que não é cristão, ou quer você seja um cristão que não é militar, é você ser justo. É você praticar a justiça onde quer que você esteja, Leandro. De uma maneira que você não vá ferir as outras pessoas, que a sua justiça não agrida as outras pessoas. E eu percebi que na essência do que você falou, a gente pode extrair isso aí, que eu achei muito forte. Bom, a justiça, ser justo, nem sempre a minha ação você vai julgar como justo, como justa. Porque como eu vou lhe tratar, como eu vou tratar aquele? Por exemplo, um marginal que foi pego em seu ato delituoso, ele deve ser preso, deve pagar por aquilo? Sim. Então eu vou prendê-lo.
a ação de prender, de imobilizá-lo, de conduzi-lo até uma delegacia, é justo, mas muita gente não vai achar justo. O que não é justo é eu lhe tratar pelos atos que você fez com excessos. Eu lhe algemei, agora eu vou lhe algemei e vou lhe espancar. Isso é injustiça. Isso vai ser cobrado por Deus, né? Mas, e se você estiver livre e usar uma força contra mim? A legislação me garante o uso da força proporcional. Existem níveis de emprego da força. E isso o policial tem que saber. E exercitar. Eu tentei. É difícil, mas eu tentei. Então, o justo é isso. Não, você... Eu cheguei para algumas pessoas que iam para a minha igreja e falei, olha, se você errar, eu como policial, eu vou lhe prender. Se você estiver aqui querendo o evangelho, você vai ter. Então não venha para cá querendo se resguardar, porque se tiver errado, eu não tinha medo de dizer isso. Então eu acho que deve ser dessa forma. Mas você quer o evangelho. Então algumas pessoas se converteram ao evangelho. Algumas pessoas falaram assim, pastor, eu deixei de usar drogas. Pastor, eu deixei a vida do crime. Pastor, eu ganhei uma nova vida. Pastor, eu estou feliz. Perdi 10 anos de minha vida e agora... E aí começa a contar, pastor, tem 1 ano que eu estou na igreja. Tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos. Aí, isso aconteceu realmente na nossa igreja, que é pequenininha. A pessoa casou, a pessoa construiu casa, a pessoa virou pai de família, a pessoa nunca mais foi presa, nunca mais cometeu um crime e está adorando a Deus. E essa pessoa me odiava. E fala, eu te amo, carequinha. Fala assim comigo. E tá tudo bem. Por quê? Vida nova. Então, a justiça é isso. Tem gente que me acusa. Ah, como é que o cara é bandido e está na igreja? Gente, eu vou tirar a pessoa da igreja? Não vou tirar. Eu vou tentar ajudar, se a pessoa quer. Agora, se cometer um crime, eu mesmo vou agir. Então, a gente às vezes fala assim, crente é ex isso, ex aquilo. Que bom. Que bom se todo mundo se tornasse um ex, né? E a sociedade, a maior parte reconhece que a igreja tem um trabalho social muito bom. Então, enquanto policial, eu posso deixar de ser policial para ser o pastor? Posso, mas não posso deixar de ser o pastor para ser um policial, na essência. Então, eu acho que tem alguma coisa que nos rege, que é maior, né? Que é esse amor de Deus. E é isso que a gente tem que deixar acontecer. Porque quando você faz isso, eu acho que a justiça impera. E se a justiça impera, tudo vai bem, tudo se resolve. E a conclusão de 30 anos de serviço, com êxito, sem problema com a justiça, né, que infelizmente a gente costuma ter muito problema por conta de auto de resistência, né, que é a morte em combate, né, a morte de um delinquente em combate, né, mas temos também perdas do nosso lado. Isso não é bom para ninguém, nem para um lado nem para o outro. Agora a pessoa se consertar, a pessoa pagar o seu preço, né, pagar pelo mal que fez, é justiça. Mas será que isso será entendido por todos como justiça? Então, é mais ou menos isso aí. Muito boa, inclusive, a sua explicação. Eu vou lhe perguntar, Leandro, anteriormente sobre momentos marcantes que você viveu dentro do quartel ali. E agora eu gostaria de saber de um momento, ou 2 momentos que você se sentiu livre para falar, que você vivenciou experiências com Deus e que te impactou de uma maneira muito grande. Eu sei que o seu encontro com Cristo ali foi algo marcante, mas algo que você viveu pós a aceitação de Cristo e que se você falasse hoje, pessoas não acreditariam porque foi algo grandioso, um milagre que Deus fez na sua vida que você e ele vivenciou. Teve. Olha, a nossa vida é um milagre. Eu me emocionei porque eu me lembrei de algo especial, né? Quando minha filhinha nasceu, a minha filhinha que hoje é nutricionista, a Lavínia, né? Eu sou pai de Lavínia, nutricionista, ela nasceu com um problema na pele, né? Tomava todo o corpo dela. E a gente procurou a medicina, a gente enchia ela de lama negra, enchia ela de, eu acho que era minâncora, pasta, não sei o quê, dava medicação, dava tudo e nada, meu irmão. Nada resolvia o problema daquela empolação na pele dela toda. Incomodava demais, demais.
E no início da nossa fé, eu já era cristão, mas como um discípulo bastante novo, né? Mas com a fé tremenda. E minha mulher também, uma mulher de fé. E a gente foi numa igreja, né, na qual eu fui inclusive consagrado evangelista, que é a Monte Calvário do Brasil. Foi lá em Feira de Santana, Bispo Orlando. E aí estávamos no meio de uma multidão, né, umas 400 pessoas, e ele, usado por Deus, ele revelou: tem uma criança aqui assim, 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 assim. E eu lá fiquei chorando, vi minha mulher levantar e ir à frente. E lá ele revelou a enfermidade. Minha esposa foi à frente com fé e ela era uma criança de colo. Hoje ela é uma mulher casada, ela, né, tem 25 anos e não tem nada. Dali em diante aquela enfermidade passou, né? Outras coisas aconteceram, miraculosas, né? Mas essa daí foi bem marcante. Eu sempre fui cauteloso com esse negócio de milagre, esse negócio de coisas extraordinárias, mas Deus sempre fez. A nossa vida é um milagre. Eu orava e pedia a Deus uma mulher que me acompanhasse na minha caminhada espiritual, consegui, para que conseguisse um emprego, consegui, já estou aposentado, então é uma vitória tão grande. Então todas essas coisas são vitórias na minha vida. E o principal é o milagre da fé que Ele colocou dentro de mim. Da fé em um mundo melhor, em um mundo vindouro, em um mundo eterno, em um mundo com Deus, em um mundo onde não haverá pranto nem ranger de dente, e não haverá sofrimento. Creio e busco. E tento propagar isso. Porque se nós esperássemos, como diz na palavra, só neste mundo, seríamos os mais infelizes dos homens. Então, a gente tem que esperar aqui e tem que esperar na vida futura. Então Deus é um Deus que continua operando milagres. Ele já fez outros milagres em minha vida, na saúde, milagres financeiros, que não é o mais importante, mas é um plus, né? Milagres de grandes vitórias. Mas eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi essa coisa extraordinária, divina, que foi a cura de minha filha, né? E também estando comigo em momentos difíceis, como o Covid, que eu vi a morte, como também essa última vez que fui internado. Inclusive, uma vez que estava fazendo exame lá, você chegou lá também para fazer exame. Isso, então, assim, foi naquele período eu tive o meu pulmão atingido, eu e minha esposa, só que o meu foi um pouquinho pior, e o médico falou: você está em risco, se piorar, volte hoje mesmo. E aí insistiu na medicação, eu vi a morte, minha pressão baixou para 9/5 e eu já não estava mais raciocinando. E se me pegassem daquele jeito, eu iria me entubar. E ali Deus me mostrou que eu ainda tinha que viver, né? Fui internado agora recentemente, também com uma suspeita de infarto, mas graças a Deus tudo passou. Fiquei 7 dias e ali fazendo a obra no hospital. Muitas pessoas acompanharam. Então, às vezes, o incidente, Deus não te livra dele, mas Ele está com você naquele momento, no acidente, no incidente. Então, eu creio que Deus está comigo, acredito plenamente que sou um escolhido de Deus, que sou um privilegiado, mas esse privilégio não é só meu, é para todos que queiram, né? E eu me sinto debaixo das asas potentes de Deus, protegido, guardado, e quero ser útil. Enquanto eu for útil, eu quero a vida. Eu amo a vida, eu quero viver um bocado, como eu te falei, eu quero chegar, passar dos 90 anos. Meu pai tem 90 anos. Eu quero passar disso e sendo útil. Então, se for para ser útil, eu quero viver. A gente falou ali, Leandro, inicialmente ali na questão da Filarmônica, que primeiro você foi aluno e depois você se tornou professor e se tornou maestro. Eu já quero trazer isso para a questão do pastoreio. Um dia a gente é discípulo, outro dia a gente começa a se tornar colaborador ali, no outro dia a gente vira um diácono, evangelista, ter essa graduação, até chegar o momento de se tornar um pastor, um líder, um cara que conduz um pastoreio. Eu gostaria de saber de você, quando foi que você descobriu essa vocação, quando você percebeu esse chamado de Deus na sua vida,
a respeito do pastoreio, da condução do aprisco dele? Meu Deus, as coisas vão acontecendo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ser é um discípulo. A gente tem que querer aprender. Como eu te falei, no quartel eu me apaixonei pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu não entendia, eu tinha medo do Apocalipse, hoje amo o Apocalipse, né? Falta de conhecimento faz a gente temer a palavra, e a gente não deve temer o que vai acontecer, o que está previsto acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo, não. A gente tem que amar, a gente tem que entender que coisas extraordinárias vão acontecer, coisas extraterrenas, né? Então, o Evangelho a gente vai buscando. A coisa acontece naturalmente. Quando alguém põe as mãos sobre a sua cabeça, derramando óleo, te consagrando, te separando, te ordenando, na realidade é só o reconhecimento daquilo que você já vem fazendo. Então, eu era uma ovelha e gostava de evangelismo. Saí pelas ruas, eu não tinha carro, eu tinha uma bicicleta, então eu botava a caixa de som na bicicleta, eu, o pastor Cristiano, o pastor Carlos de Abreu, e a gente saía evangelizando. Né? A gente ainda não era pastor, mas a gente já começou a liderar. Eu estava na primeira igreja batista, pastor José Pereira, que era o promotor aqui de Irará, e ainda é pastor na igreja, e ali, uma vez me convidaram para falar no Coreto. Então eu falei sobre salvação. O bispo que me consagrou me observou e guardou isso. Com o passar do tempo, minha mulher se batizou na Monte Calvário, lá em Feira, e aí eu acabei acompanhando minha esposa, né? E me batizei, claro, na primeira batista, mas ela se batizou na Monte Calvário. E o bispo um dia me chamou: você vai ser consagrado. Aí eu falei: não, tem muita gente e tal. Eu não aceitei. E nisso seriam consagrados pastores, evangelistas e diáconos. Isso muitos anos se passaram. Aí ele me falou assim: Leandro, por que você não aceitou? O culto começou de consagração, ele me chamou do gabinete dele, eu e minha esposa. Minha esposa aceitou, se deixou, né, ser conduzida. E eu falei: não, por isso, meu irmão já vai ser, tal. Ele: não. Ele me convenceu, ele falou assim: olha, você pregou um dia na rua e você tem um chamado. Você pregou sobre salvação. Eu falei: meu Deus, o homem foi buscar aquela coisa lá de tantos anos atrás. Ele falou: olha, eu estou consagrando muitas pessoas aí, que eu não sei para onde vão, mas você eu quero consagrar. E quando ele falou isso, eu falei: tá bom, então me coloca à disposição para ser diácono. Ele: não, você não vai ser diácono, você vai ser evangelista, o diácono vai lhe ajudar. Eu já tinha aceitado, mas era para ser diácono, e aí, como eu dei minha palavra, eu fui consagrado. O tempo passou, eu fiquei ajudando meu irmão aqui na obra que a Monte Calvário trouxe para cá, e que ele veio e começou o trabalho no meio da rua, e o tempo foi passando, né? Como evangelista eu comecei a conduzir, chegou o momento da gente estar indo para o Saco Velho, compramos um terreno lá e brincando não, eu falei: aqui vai ser uma igreja. E aí a vizinha que vendeu o terreno ficou alegre: amém. Pronto. E daí essa coisa se concretizou. Aconteceram coisas, eu comecei a construir a igreja, e aí veio a necessidade, né? E o povo começou a aparecer. Seria uma congregação aqui da Monte Calvário, mas aí, por um motivo ou outro, não deu certo ser uma filial. Eu acabei continuando o trabalho, e cresceu de uma maneira que se tornou um ministério. Foi organizado, tem CNPJ, e com o passar do tempo as pessoas começaram a se casar, porque o meu ministério é da família e da palavra. E aí a gente orientava, né, quem estivesse ali sem o casamento regularizado, que seria bom para fechar a boca do inimigo e tal. E aí pessoas começaram a se casar, eu pedi a ata da minha igreja, e a minha igreja perdeu essa ata. Então, eu vi a necessidade de ser consagrado a pastor. A igreja apoiou, e aí em 2017 eu fui consagrado a pastor. Pronto, acabou o problema. A partir de agora eu tenho meu nome lá registrado, tenho autorização para realizar os casamentos, batismo, ceia, tudo organizadinho. E aí, né, eu recebi o óleo, né, o derramamento do óleo, e estou aí, né, seguindo, e seja o que Deus quiser. Né, uma igrejinha pequena. Já falei pro pessoal: olha, quando eu não tiver o que ensinar para vocês aqui, vocês podem partir para
para frente aí, porque as ovelhas não são minhas, são de Cristo. Então eu tenho um propósito. Eu não sou dono de ovelha. Eu não tenho problema nenhum com quem não quer ficar lá na nossa igreja, quer sair. Se bem que quem está lá, né? Então, no dia que o Papai do Céu fala assim, não é você mais o pastor, eu já falei com o pessoal. Eu preparo eles, vocês são a Assembleia Geral. Vocês têm condições de tirar e colocar um pastor. Só tenham cuidado para não brigarem contra Deus. Então vou ensinando. E um dia eu tenho que sair, né? De uma forma ou de outra. E que a obra continue. A gente falou, Leandro, da questão de respeito ali às religiões e também falou de amor. Sobre esse amor que a gente precisa ter. Em 2 versículos chaves dentro da palavra de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de saber de você o que representa amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É dureza isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é dureza. Ai, meu Deus. Imagine se Deus... Eu vou dar um caso real. O pastor Abraão, pastor aqui da Primeira Igreja Batista, eu acompanhei a história dele, ele tinha um filho muito temente, e ele também muito temente, e o filho dele adoeceu e morreu. E quando eu vi aquele pastor no culto fúnebre falar, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus, e começou a engrandecer o nome de Deus, e eu senti a dor daquela perda dele, e ver que aquele homem tinha uma fé tamanha, de respeito, de adoração, de saber que Deus é supremo, aquilo foi uma aula para mim. Eu já era cristão, mas isso também eu guardo comigo. E amar a Deus sobre todas as coisas é isso, ele amava o filho. Muita gente se revolta com Deus, dizendo, Deus tirou de mim. Quando minha mãe morreu, eu tinha muito medo de perder minha mãe. Eu achava que eu não ia suportar, que eu não ia aguentar. Mas quando Deus tirou minha mãe, Ele me deu uma alegria tão grande, um consolo, um conforto tão grande. Eu realizei o culto fúnebre e foi uma pregação para nós pequeninos que ficamos aqui. E até hoje eu lembro de minha mãe com alegria e de Deus com alegria. Porque Deus não tirou minha mãe. Não. Ele me deu minha mãe por 40 e tantos anos. Minha mãe teve 83 anos de idade e eu consegui entender que Deus não tirou, Deus me deu esse presente. E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus pelo momento, pelo período, pelo tempo que Deus nos dá aquilo, né? E então eu entendi dessa forma. Amar a Deus sobre todas as coisas é a gente superar todas as coisas, todas as dores possíveis, como Jó teve dores terríveis e amou a Deus sobre todas as coisas. E o diabo olhando, não podia tocar na vida dele, mas ele viu, ele percebeu que Jó temia a Deus, amava a Deus sobre todas as coisas. Ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu saúde, ele perdeu amigos, foi retirado por um momento e depois tudo em dobro. Quando fala tudo em dobro, será que um filho vai repor? Não, não é isso. É que ele percebeu que o amor de Deus para com ele era tão grande que deu tudo em dobro e a consolação pelo que ele havia perdido antes. O amor a Deus sobre todas as coisas é isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu penso que eu tenho que me amar primeiro. Eu amo o Leandro, eu me amo. E me amo, viu? Eu me amo. E a partir daí, eu poder amar o meu próximo. Porque eu vou fazer com você aquilo que eu quero que façam comigo. Né? Não são coisas materiais, não são coisas pequenas, são coisas grandes, espirituais. Eu me sinto amado. Eu amei minhas filhas, amo minha esposa, amo minha igreja. E hoje eu sinto amor. Quando eu estava internado, entre a vida e a morte, eu vi a morte, eu vi assim, um amor tão grande. Eu cheguei na sua padaria, na padaria que você trabalha, no mesmo dia que eu tive alta, foi no dia seguinte. Quando eu entrei, Emerson foi logo levantando, Leandro, que bom, me abraçando, me dizendo palavras maravilhosas. Tinha uma adjunta do balcão, sentada, não sei se estava esperando o pão de sal chegar, que às vezes demora um pouquinho,
E ela começou a chorar. Oh, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então a campanha estava tão grande de orações por mim, que, gente, eu revivi aqui dentro de Irará. Quando eu saí de lá que vim, foram pessoas de religião de matriz africana, espíritas, católicos, ateu, evangélicos, tudo, chegando a me arrepiando aqui, me abraçando e dizendo que bom, que bom. Gente, é gostoso demais você sentir isso da sua cidade, dos seus amigos que estão próximos de você. Gente que não falava direito comigo, falou, Leandro estava orando por você. Isso não se resumiu em um dia, não. Até outro dia aí tinha gente me parando, ô Leandro, eu orei tanto por você. Então, gente, quando eu falo de até ateu, porque eu tenho um colega da polícia que é ateu, mas eu amo aquele cabra, né? É um soldado, eu não quero dizer o nome, mas ele não crê em Deus, mas é uma pessoa amorosa. Teve um dia que eu falei assim, olha, eu sei que você não crê em Deus, mas eu quero pedir que Deus te abençoe. Ele, amém, deu um sorriso. Ele não se chateou. Então você vê que todas as pessoas felizes com o meu retorno, em paz. Poxa, aquilo foi um presentão que eu não vou esquecer nunca. Quem me deu isso? Deus. Então, eu me amei, eu cuidei de mim e tento cuidar das pessoas ao meu redor. Eu acho que amar ao próximo é aquilo que eu te falei. Você está precisando, mas você não gosta de mim. E daí? Mas eu tenho que te amar. A parábola do samaritano vai me ensinar isso. Jesus vai me ensinar isso. Porque não é de minha religião, eu não vou amar? Vou amar. Nós temos uma campanha que é o Amigo Solidário CEBI. A gente tem ajuda de pessoas da igreja e de pessoas de fora da igreja. Por exemplo, vocês estão no supermercado, me ajuda com cestas básicas para distribuir para o povo. Mas eles não são evangélicos. E aí? A cesta que eles me dão, que outros amigos dão e que a própria igreja dá e que a gente compra, serve para outras pessoas também que não são evangélicas. O amor ao próximo é isso. Porque se eu precisar de você, que tem uma fé diferente, você que é um samaritano, que não se dá bem comigo, que sou judeu, e eu tiver caído, e você passar de largo e não querer me ajudar, para mim vai ser um prejuízo grande. Então Jesus está ensinando o amor. Jesus não ensinou que você deve ser fariseu, que você deve ser saduceu, que você deve ser zelote, que você deve ser herodiano, que você deve ser... Não. Que você deve sair da sinagoga, que deve sair do templo, que deve sair do monte. Não. Ele veio transformar, ele veio congregar, ele veio reunir. A gente hoje está querendo espalhar. Então a gente precisa congregar, a gente precisa chamar as pessoas. O cristianismo não foi criado por Cristo. Não, Cristo não queria isso, Jesus não queria isso. Ele queria corrigir o coração do homem. E hoje ele ainda quer nos corrigir. Ele quer que a gente tenha amor dentro da gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Preste atenção no que Deus quer te falar. Ame o próximo como você ama você mesmo. Então hoje estamos precisando nos amar. E para a gente se amar, a gente primeiro tem que amar a Deus. Aí a gente se ama e agora a gente vai ter amor para dar ao próximo. Um amor maduro, um amor que não precisa eu estar te agarrando, estar te abraçando, estar querendo estar com você todos os dias. Talvez eu não suporte estar perto de você, mas na hora que você cair eu quero estar ali perto para lhe ajudar. Eu preciso aprender isso. E estou tentando, né? Então a gente precisa aprender, a gente precisa se amar. Eu quero ser amado por você. Eu quero amar a você. Você não precisa me aturar porque você queira falar demais, né? Você não precisa me aturar, mas você precisa me amar. E eu preciso te amar. Então, o resumo é isso aí. A gente pode dizer, Leandro, que é também uma extensão, né? A partir do momento que eu começo a amar a Deus, eu começo a me amar mais. Sim. Quanto mais eu me amo, mais eu vou conseguir distribuir amor para as outras pessoas, né? Não é, Leandro, uma pessoa que não professa a fé em Jesus, que diga que ame a Deus muitas vezes, que ela não possa amar. Não. Mas o amor de Deus é super abundante, como a palavra fala, que ele derrama sobre nós e a gente consegue compartilhar, consegue externar isso de uma forma muito grande. Eu já vou pegar esse gancho, Leandro, para a gente entrar no tema Amigo Solidário CEBI, que você falou. Sim. Para a gente pegar essa questão de amor, de solidariedade, colaboração, ajuda. Eu gostaria de saber de você como é que surgiu essa oportunidade, como é que você entendeu que havia uma necessidade, Leandro, de desenvolver um trabalho desse tipo. Por exemplo, em muitas comunidades a gente sabe que tem famílias ali, Leandro, que muitas vezes está passando fome. Famílias que não tem um prato de comida, Leandro, não tem um arroz, um feijão. E a gente, como cristãos ali, como vendo aquela necessidade, Leandro, a gente se compadece. Eu gostaria de saber de você o que foi que você percebeu, quais foram as dificuldades
E o que te levou a tomar essa atitude, essa iniciativa de poder ajudar e contribuir com outras pessoas? Olha, nós evangélicos entendemos que as boas obras não salvam, mas elas foram deixadas aí para que o transformado por Deus realize-as. Então, quando a gente está no Evangelho, a gente entende isso, é uma coisa natural no evangélico, e em outras religiões também, e a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Só que houve uma necessidade de ampliar isso. Nós participamos de uma campanha que foi o Abraço Irará, que foi linda, né? Espíritas, católicos, evangélicos juntos, religião de matriz africana juntos para fazer o bem. Depois nós fizemos uma outra campanha impactante que foi o ISA, que inclusive continua até hoje, né? Algumas pessoas, não tem religião, mas claro, algumas pessoas continuam. Eu ainda faço parte, ainda que um pouquinho distante, mas faço parte do ISA, que é o Irará Solidário em Ação, que também impactou e até hoje ainda distribui amor em forma de alimento, em forma de visitas, em forma de aconselhamentos, né? E agora surge o Amigo Solidário CB, que é uma campanha interna. Essa campanha, na realidade, a gente já vem fazendo há muito tempo sem esse nome. Mas como nós temos uma assistente social, que é a Mariana, né? Eu espero que ela veja essa entrevista, esse bate-papo. E ela, juntamente com o esposo dela, que é nosso irmão Paulo César, são novos decididos. E chegaram na igreja há pouco tempo, mas já chegam com vontade de fazer uma campanha maior. Ainda está no início, a gente ainda vai procurar pessoas, a gente vai vestir camisa, está no início, está saindo do papel agora. Mas a Mariana, ela pensou, vamos fazer uma campanha, Amigos Solidários CB, a gente procurar amigos que possam manter, pelo menos por 3 meses, algumas doações. Ótimo, vamos botar no papel, vamos fazer. E aí a gente começou. Só que agora a gente ainda vai amadurecer mais e melhorar essa campanha. Mas a gente já cadastrou em média umas 15 famílias e já atendemos, estamos no 3º mês. Por quê? A igreja é assistencialista, mas não com o desejo de ter algo em troca. Assistencialista porque a gente não tem o poder de dar direitos, né, ao contrário do que o serviço social faz, né, um assistente social faz. A Mariana, nossa irmã Mariana, enquanto assistente social, ela faz o trabalho dela aqui no município, de dar direito às pessoas. Então, ela pode, através dos programas públicos, né, das políticas públicas, ela pode levar uma ajuda até que a pessoa se prepare para caminhar sozinha, para ser autônoma, porque você deixa a pessoa dependente de uma cesta básica a vida toda, isso aí não é bom para a pessoa, não é bom para nenhuma sociedade. A igreja faz isso como um paliativo, enquanto o Estado chega para fazer o seu papel, que é dar direitos, né? Preparando as pessoas para o campo profissional. Mas a igreja, ela naturalmente ajuda pessoas, não tem autoridade para dar direitos, como eu te falei. Por exemplo, eu não posso chegar lá, levar uma cesta básica e depois falar assim, vou te arrumar um emprego. A gente não tem empregos para dar, né? Agora a gente pode ensinar a pessoa a trabalhar, a ser autônoma, a fazer um artesanato. A igreja faz isso. Mas o Estado é que tem o poder de realmente resolver. Não fazer assistencialismo, mas fazer o serviço de assistência social, dando direito e não só caridade. A igreja trabalha com caridade. Então surgiu essa necessidade porque a nossa assistente social viu a necessidade no município. E sabe que não é fácil. Enquanto assistente social, ela corre atrás dos direitos, do aconselhamento, de abrir portas para a pessoa conseguir seus direitos. E em contrapartida, ela não pode ir lá falar do amor de Deus que ela crê. Mas aqui no nosso trabalho da igreja, ela vai fazer os dois. Ela vai falar do amor de Deus, que ela pode falar, ela pode levar a palavra, pode levar o alimento e pode também abrir a porta e falar assim, olha, procura o CREAS, procura o CRAS, para a gente conversar sobre isso. Então ela vai identificando outros problemas. Então o Amigo Solidário CEBI é uma campanha interna da nossa igreja,
mas que a gente chama pessoas de fora. A exemplo do Sextão, a exemplo de tem um fazendeiro lá que manda também algumas coisas para a gente, tem os próprios irmãos que doam alimento, a gente acaba comprando de vez em quando, e a gente tem atendido uma quantidade boa de pessoas. Esperamos aumentar. Então, a gente leva o violão às vezes, leva a palavra, leva o abraço, e assim a gente vai vendo pessoas se alegrando, né? Aí você pergunta, mas é só para os evangélicos? Não, qualquer pessoa, se a gente tiver condições de atender, a gente vai atender. E eu já faço o apelo aqui, que aquele empresário que quiser colaborar com o Amigo Solidário CEBI, é só manter contato comigo ou com Mariana, que é assistente social do município, mas lá ela é a ovelha da nossa igreja, e aí a gente vai explicar como é o processo e como você pode ajudar. Se você não quiser vir até nós, a gente vai até você. Eu vou pegar, Leandro, essa questão da solidariedade que a gente falou, e já quero falar do tema Vanessa Macedo. Eu gostaria de saber de você, quando foi que você teve o conhecimento do caso de Vanessa, você já conhecia a Vanessa e viu a questão do câncer começar a se desenvolver ali, como é que foi? Rapaz, Vanessa, se eu te disser que eu nunca conversei com Vanessa, você acredita? Mas é uma amiga do coração, né? O pai dela, pastor Venaildo, é daqui de Irará. Eu conheci através do pastor Jossanã, me sensibilizei com a luta dele há algum tempo, fiz minha participação, né, orando, né, participando de algumas campanhas que eles faziam, e eu sempre perguntava a ele como é que vão as coisas, como é que vai a nossa cantora, porque ela é levita do Senhor, né? E ali eu comecei a orar por ela, coloquei em minhas orações. Chegava para ele e falava. A gente tem um grupo que a gente bota lá o nome de pessoas que a gente vai estar em constante oração, né? Todo o grupo. E Vanessa é uma das pessoas. Eu oro com tanto vigor, com tanta fé, né? Que eu quero ver esse milagre acontecendo. Estamos vendo. E eu conheci na realidade a história dela através do pai, do pastor Venaildo, que também conheço há pouco tempo. Não conheço muito bem, nunca fiz uma visita à igreja, mas a gente está sempre se falando. E eu tive o prazer de dizer assim, Venaildo, eu não vou estar te incomodando não, que eu sei da tua dor. E ele falou, pastor, continue falando comigo, que eu gosto. Eu preciso de um amigo, de alguém para a gente estar falando assim. E ele está vivendo uma dor, tem gente que pensa que eu estou orando só por Vanessa, mas principalmente pelo pastor Venaildo, que eu vejo a dor dele, o sofrimento de querer ver a filhinha dele de volta em casa e bem. Pronto. Aí o que aconteceu? Ela, passando por todo o processo doloroso da quimioterapia, os médicos chamaram a família e falaram, olha, não está fazendo muito efeito, ela vai precisar tomar outros medicamentos, porque ela já toma alguns que são de custo elevado. E agora ela vai precisar de um medicamento que pode custar de 10 a 20 mil reais. O governo pode dar, mas tem que entrar com ação na justiça. Eu não sei, não conheço muito bem isso. De maneira que ele falou, pastor Leandro, eu quero a sua ajuda. Ele ligou para mim e falou, eu quero sua ajuda. A gente fez uma ajuda tão pouquinha, a gente fez uma vaquinha lá, ajudou com um valor tão pequenininho e ele ficou tão grato. Foi pequeno demais o valor. Mas mesmo assim ele falou, pastor, eu quero a sua ajuda. Eu falei, posso divulgar? Posso usar a imagem de Vanessa? A gente teve alguns probleminhas nesse tempo aí, mas agora recentemente ele falou, olha, Vanessa está com você aí. O que você fizer, Vanessa disse que está à disposição, inclusive para gravar. Aí eu esperava uma gravação dela. Mandei um áudio para ela, dizendo da garra, da força dela, do que ela representa para mim. E creio que para muita gente, que Vanessa é uma guerreira tão forte que ela inspira a gente. Então, os privilegiados desta campanha somos nós. Somos privilegiados. Ela está sendo a nossa professora. A garra que ela tem, a força de lutar pelo câncer, né? E isso tem mexido muito com muita gente. O que aconteceu? Mandei esse áudio para ela, ela me mandou uma resposta. Eu falei, poxa, tá tão linda a resposta dela, eu posso postar no meu story? Aí ele autorizou, falou, não, pode postar sim, porque era uma coisa minha. Oi, pastor Leandro, quero agradecer pela participação na campanha. E ali eu postei, quando eu postei deu mais de 5 mil visualizações. Eu falei, poxa, o povo começou a entender a história de Vanessa. Então, a partir daí, eu falei, não, vou procurar alguns amigos. Aí falei com o
o Tiago, Manuel, né? Me ajude nessa campanha. Falei com Jéssica, né? Falei com Murilo, falei com Dali Carneiro e com outros amigos. E aí a gente começou a divulgar. Você foi um dos primeiros, né? Você e Jéssica. E ali eu falei, não, vamos divulgar essa campanha. E você topou, né? E, inclusive, parabéns pela formatação que você deu no vídeo de Vanessa. Né? Ela não gravou mais porque ela chegou a ferir a língua. Vocês viram que ela está queimada, né? As mãos, o corpo, porque é muito doloroso o que ela está passando, né? A quimioterapia. E ali a gente não imaginou que ia ganhar uma proporção que eu considero como a devida proporção, ou seja, Irará agora conhece a história de Vanessa. E eu creio que vai conhecer mais nesses dias. Você foi uma pessoa que me ajudou, né, nessa divulgação. Eu agradeço a você e a todos os influencers de Irará que abraçaram essa campanha, que estão gravando vídeo, que estão postando, repostando, e a gente está conseguindo alcançar. Ainda falta muito, mas a gente está conseguindo alcançar a ajuda. E principalmente as orações. Tem muita gente orando, mandando mensagens para a Vanessa. Ela já está ouvindo, porque ela teve alta, né? Ela teve alta esses dias, mas vai voltar agora. Então foi um descansozinho. Então a nossa oração é que Deus abençoe a Vanessa, que ela seja forte, que ela continue o tratamento e que volte para contar o seu testemunho, que vai ser com certeza impactante na vida de muita gente. Então, a Vanessa, o nosso muito obrigado por ser essa guerreira, essa professora, esse testemunho maravilhoso de vida. Né? E a vocês, influencers de Irará, que estão nos ajudando. Eu não sei se você vai querer falar sobre o alcance desse último vídeo, né? Eu prefiro até que você fale. Pessoal, tem 2 dias vai fazer 2 dias que o Leandro postou o vídeo e a gente estava ali monitorando o alcance do vídeo. Daqui a pouco bateram 2.000 visualizações, 4.000, 5.000, chegaram 10.000 visualizações. A gente conversando ali, daqui a pouco bateram 12.000. E eu falei com o Leandro, prepara que esse vídeo vai bater 30.000 visualizações num dia. Eu não acreditei, não. Aí, hoje, pessoal, de manhã, para vocês terem ideia, vamos fazer 2 dias de campanha. O nosso vídeo já está com 90.000 visualizações. Mais de 90 já. O que a gente pode dizer, Leandro, é que está tomando as devidas proporções. Isso. E que as pessoas estão conhecendo realmente o caso. Foi o que eu falei com você, Leandro. Por mais que a gente fosse ali gravar vídeo para tentar explicar, solidarizar o povo, isso. Quando Vanessa veio ali demonstrar, Leandro, falar do que ela está vivenciando ali, eu acho que as pessoas conseguiram mensurar, conseguiram entender o momento difícil que ela está vivendo. E aquilo ali gerou uma consciência pública, gerou uma consciência das pessoas quererem ajudar, quererem colaborar, quererem divulgar esse trabalho para chegar na autoridade, ou até para que nós mesmos não fiquemos, Leandro, dependentes de alguma autoridade, mas que a gente também possa contribuir. Possa enviar um pix, enviar alguma ajuda, mandar mensagens, mandar palavras. E eu já peço a você, Leandro, para convidar as pessoas de casa mais uma vez a participar da campanha, conhecerem a campanha, assistir o vídeo de Vanessa, contribuir. Olha, eu convido sim as pessoas aquele que já colaborou, obrigado, e tá chegando o final do mês aí, se puder, deposita mais um pix para ela. Agora eu quero também convidar os empresários de Irará. Eu sei que vocês sofrem com esses pedidos, muita gente pedindo ajuda, eu sei que muita gente está precisando, mas estamos falando de uma vida, e uma vida vale muito. Uma vida que está em torno de muitas outras vidas. Imagine a alegria do pai de ver a sua filha bem e chegar em casa e retornar e olhar para Irará e falar assim, eu sou grato a Irará pelo que Irará fez. E eu já sou grato a Irará por ter abraçado essa campanha, né? Eu nunca imaginei que um vídeo em 2 dias poderia dar mais de 90.000. Eu acho que a gente vai chegar a 100.000 hoje. 100.000 visualizações. Mas o mais importante é que cada pessoa possa colaborar. Quem não pode financeiramente, que ore. Mas imagine se cada pessoa doasse R$1. Cada pessoa dessas que visualizaram, nós teríamos o tratamento dela garantido aí por uns 2 ou 3 meses.
né? Então, ainda é hora, ainda é tempo de ajudarmos financeiramente. Eu convido vocês, empresários, por favor, olhem com carinho, façam o seu Pix, né? Políticos, por favor, olhem para essa campanha, deposite o seu Pix. Eu já estou recebendo ligação de pessoas influentes na cidade, de pessoas que têm clínica, que se colocaram à disposição para fazer exames, né? Para fazer rifas, para fazer vaquinhas e depositarem assim alguma coisa. Eu espero que o pastor Venaildo chegue para mim e fale: Leandro, e fale assim, como falou com o profeta dele, com o servo dele: para de trazer que já tem coisa demais, né? Na construção do templo. Para de trazer, porque já dá para a gente fazer o templo. Então, eu espero que o pastor Venaildo chegue um momento e fale assim: Leandro, para a campanha, agradece aí, porque não precisa mais. E eu espero que isso aconteça. E está caminhando para isso. Então, você que não ajudou ainda, por favor, colabore. Como eu te falei, eu ainda não tive a oportunidade nem de conversar pessoalmente com Vanessa. Espero poder fazer isso logo, né? Ela vai estar voltando para ser internada agora essa semana. Mas eu espero que quando ela retornar bem, né, que eu possa dar um abraço, que eu possa conversar um pouquinho com ela. Então, eu estou sendo privilegiado em poder fazer parte dessa campanha. Eu não conheço bem a Vanessa, mas conheço a história, conheço o pai dela, já a vi, mas não tinha intimidade para estar conversando, mas é como se ela fosse uma filha minha. Deus abençoe a você que já colaborou. Deus coloque em teu coração a solidariedade, que é o quê? A solidariedade é o socorro, é a sensibilização pela necessidade do próximo. Sermos solidários é participarmos, né? A gente pode chorar, mas a gente também pode se alegrar juntos. Então o que eu estou fazendo aqui é clamando ao Senhor, orando, participando com ela e com eles, né, com toda a família, e também me alegrando com a sensibilização de toda uma comunidade. Eu estou feliz que a campanha está alcançando muitas pessoas. Então fica aí o nosso apelo: ajude, é uma vida, é a felicidade de muitas pessoas, é uma vida jovem, é uma pessoa que tem tudo pela frente, é uma levita do Senhor, canta lindo. Eu falei com ela: quero ver você cantar em nossa igreja, né? Ser curada, vir contar o testemunho e cantar, e que você possa ouvir. Tem muitos vídeos dela aí cantando, é uma lindeza, é uma levita do Senhor, e não foi essa enfermidade que fez com que ela parasse, não, ela continua, inclusive no hospital, louvando a Deus. Exemplo para mim, exemplo para você. Parabéns, Vanessa, pela tua força, e obrigado por me fazer crescer, né? Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a comunidade. Tubarão, nadando com tubarão. Obrigado, meu irmão. E eu vou pedir, Leandro, para você deixar uma mensagem para todo esse povo, para todas essas pessoas que vêm enfrentando um momento difícil, quer seja com câncer, quer seja com outra enfermidade, quer seja com algum problema de saúde, onde muitas pessoas, Leandro, se encontram desenganadas pela ciência e pelos homens. Você, como um ministro de Deus, um ministro de fé, o que você gostaria de dizer através da palavra de Deus ou algo seu, para poder ajudar, para poder inspirar, incentivar essas pessoas? Olha, talvez muita gente não sabe, mas quando eu saí da polícia, imagina, eu sempre fui muito ativo. Saí da polícia e concluí minha graduação em teologia, né? Hoje eu sou bacharel em teologia e eu acabei o curso no mesmo período que eu concluí meus 30 anos de polícia. Então, dei aquela parada. E isso, eu creio que eu tive o Covid, né? Eu tive uma enfermidade grave, deu negativo porque foi o teste, aquele teste simples, mas eu acredito que foi o Covid. E enfrentei o Covid, enfrentei a saída do quartel e enfrentei a conclusão do meu curso de teologia, que eram livros, né, espalhados, estudando bastante, pesquisando, né? E 3 meses depois eu senti algo, uma agonia no coração, né, no peito, mão gelada, pé gelado. Eu falei: meu Deus, o que é que está acontecendo? Quando eu fui ver minha pressão, alta demais, no dia seguinte, baixa demais, eu falei: estou com algum problema, vou procurar um médico. Porque eu costumo dizer que fé e ciência tem que andar junto.
Ainda que a ciência não queira andar junto com a fé, mas a fé anda junto com a ciência. Tem que andar junto, eu ensino isso lá na nossa igreja. Então, eu procurei um médico e percebi que o que eu tive foi um pico de ansiedade. Aí, crente tem isso? Claro. Tem gente se matando, tem pastor se matando. Porque se procurar médico é porque não tem fé, porque não acredita no milagre. Que é isso, rapaz? Não é assim. Fé e ciência tem que andar junto. Então eu falei, vou procurar sim. E procurei, não foi o psicólogo, procurei o psiquiatra. E fiz o tratamento, né, com meu amigo Dr. Félix, e aconselho qualquer um. E isso não me impediu de ter a minha fé firmada. Isso, na realidade, fortaleceu a minha fé. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas é que a base para todo mundo que enfrenta problemas, sejam emocionais, sejam físicos, espirituais, a base é a fé. A base é a fé em Jesus Cristo. Então, eu estou assentado aqui na rocha que é Cristo Jesus. Tudo fica mais fácil. A Vanessa está aguentando, está suportando essa dor porque ela tem a base que é Cristo Jesus. Porque muitos desistem, mas ela não vai desistir, ela continua firme e vai vencer, já venceu em nome de Jesus. Mas quem tem um problema desse, se apegue a Deus, porque o cérebro, ele ajuda muito. A fé com o cérebro, imagine, você tem um conjunto de coisas. A base é a fé, é Deus, é saber que você pode, que Deus te deu capacidade de suportar muitas coisas. Ele não te dá nenhuma aprovação além daquela que você pode suportar. Só não desista. Ontem uma pessoa estava se colocando à disposição, né? Nessa campanha falou, olha, não conheço vocês, mas tive também um câncer e hoje estou bem. Se ela precisar conversar comigo, eu estou à disposição. E graças a Deus, estou bem. Então o que é que a gente vê? A fé, a gente vê a base, né? A pessoa que não tem fé, a pessoa que não tem a esperança né, no Deus Supremo, ela não resiste às provações, ela afunda. Então o conselho que eu dou é esse: fé, acreditar, lutar, não desistir. Se cair ao chão, levanta. Não pode sozinho, pede força a alguém. Mas levanta e segue. Reúne as forças e segue. Com fé em Deus e lutando. E assim, Deus, ele vai com certeza levantar o doente. Né? Oração, ação. E Deus levanta o enfermo. Então não desista não. Não pense que não tem jeito, porque tem sim. Então o que eu deixo para vocês é isso. E outra coisa, não é porque você tem a fé, que você é evangélico, que você vai deixar de procurar os especialistas. Não. Quando você conhece o seu inimigo, você aprende a lidar melhor com ele. Quando você não conhece, a sua própria mente lhe derruba. Então procura conhecer o teu inimigo, a enfermidade, o porquê, e faz o tratamento que tem que fazer e sempre buscando a Deus, para que o tratamento dê certo. O milagre de Deus acontece. Porque a ciência foi dada por Deus ao homem. A inteligência, a medicação, os procedimentos, tudo é do Senhor. E é a inteligência que é dada ao homem. Então, se eu não acreditasse em um profissional da área de saúde, eu seria um hipócrita. Eu estaria dizendo, não é Deus que dá inteligência ao homem, é Deus que dá inteligência ao homem. Então, vamos juntar fé e ciência e aí tudo vai dar certo. Deus abençoe. E eu vou pedir para você deixar mais um recado, Leandro, agora para os tubarões que vão assistir esse vídeo. Ô, tubarão! Fala com os nossos tubarões aí. Tubarões, vocês, pessoas que realmente gostam do conhecimento e estão assistindo aí ao trabalho, estão acompanhando o trabalho de Tiago do Nadando com Tubarões, continuem buscando conhecimento. É como eu falei, o inimigo da gente, a gente tem que conhecer. O amigo, muito mais, né? Mas o conhecimento é tudo. Eu quero parabenizar este canal, o nosso amigo Tiago, nosso irmão Tiago, o Nadando com Tubarões, e dizer que a gente aprende a nadar. Nem que sabe cachorrinho ou bater nas mãos ali,
mas a gente aprende a nadar, se não tem alguém que vai nos puxar e não deixar a gente naufragar. Então, tubarões, continuem aprendendo, buscando, ensinando, né? Eu acho que a vida é essa, é busca e a gente leva também. Então, o conselho que eu deixo para vocês é: vamos continuar difundindo conhecimento, vamos continuar socializando, vamos continuar abraçando, né? Tendo contato físico, contato verbal, vamos nos entender, vamos entender que somos pessoas diferentes, né? Assim como nossas digitais são totalmente diferentes, né? Uma do outra, a gente também é diferente em muitas coisas, né? Mas para Deus somos todos iguais, mas temos as nossas diferenças individuais e devem ser respeitadas, temos a nossa crença, a nossa fé, mas vamos nos respeitar que a gente vai chegar lá, né? No caminho certo, na porta certa, e vamos adentrar, né? Então, que a gente possa se respeitar, se amar, independente de qualquer coisa. Então, o recado que eu deixo é esse aí. E quero deixar um abraço para o nosso amigo Tiago, quero deixar o meu respeito, a minha consideração, né? Um amigo que a gente está sempre brincando lá na padaria, eu tento comprar fiado com ele, mas não consigo. Só domingo, ou então se tiver miúdo, né? Como disse o Daniel, mas é um amigo bom que faz parte da minha vida, porque quando eu passo pela padaria, eu estou lá brigando. Eu chego assim, olha, estou nervoso, viu? Estou nervoso, despacha logo aí. E aí eles já vêm brincando. Então a vida é essa aí. Vamos brincar, vamos sonhar, vamos realizar sonhos. E tá bom, eu acho que eu já falei demais. Deus abençoe, obrigado por tudo, obrigado pelo convite, obrigado, né, pelo carinho. Tamo juntos. Leandro, te agradecer também mais uma vez pela sua participação, por todo esse compartilhamento seu, tanto pessoal, trazer um pouco das suas histórias, das suas vivências, compartilhar também com a história de Vanessa e por se solidarizar com essa campanha. Muito obrigado por esse cara de coração enorme. Por muitas vezes eu percebi aqui você se emocionar, porque você realmente é um cara que tem alegria, Leandro, de viver, alegria de ser servo de Deus, tem alegria de ir e de vir. Sim. E eu fico muito feliz, Leandro, quando eu encontro pessoas assim como você, que tem essa alegria da vida, tem esse prazer de estar vivo, tem esse prazer de ajoelhar e agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Eu acredito que no mundo, Leandro, que nós vivemos hoje, nós precisamos de mais pessoas que tenham essa alegria, que tenham essa gratidão a Deus por tudo. Quer seja no momento difícil, quer seja no momento onde Deus esteja abençoando. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Muito obrigado por lançar o convite, você se disponibilizar, deixar o ministério lá hoje. A sua esposa está tomando lá conta e você está aqui dando essa moral pra gente. E só te agradecer mais uma vez. Valeu, meu irmão. Obrigado. Deus te abençoe. Te use sempre, né? E estamos juntos aí. E obrigado por abraçar essa campanha de Vanessa, e a gente vai chegar lá, né? Vamos juntos. Jesus. Deixa pra gente os contatos do Instagram aí, o pessoal que já te achar no Instagram, quiser procurar o contato de Vanessa lá. Tá lá o contato de Vanessa, ela tem um Instagram, era muito movimentado, ela tá um pouco ausente por conta disso, mas eu creio que ela vai movimentar bastante em nome de Jesus. O nosso Instagram é @leandro.c.maciel e eu sou um analfabeto digital, mas eu vou começar a aprender, ó. O sonho já começa a aparecer, tá vendo? Eu vou começar a colar com esse povo aqui para tentar aprender um pouquinho a utilizar essa ferramenta maravilhosa, que foi uma ferramenta que me abençoou durante a pandemia, porque como ministro do Senhor eu não poderia parar de falar do amor de Deus, então o Instagram foi a ferramenta maravilhosa para a gente levar a palavra, e a gente alcançou até outros países, né? Tinha gente da Itália, de Portugal, de outros estados, acompanhando nossos cultos. Então, ferramenta maravilhosa. Então, eu vou aprender um pouquinho mais. Então, quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho simples, ali da roça, mas que é feito com muito carinho, @leandro.c.maciel é o nosso Instagram. Todas as quartas e domingos estamos em culto ali no Saco Velho. Todos os domingos a gente transmite a nossa live. É uma coisa bem simples, é o ABC
do Evangelho, mas eu acho que a gente precisa do ABC do Evangelho, né? Não tem teologia, não, tem amor, tem palavra de Deus. Então, quem quiser pode nos acompanhar, é aberto ao público e vamos juntos aí em todas as campanhas necessárias em nosso município. Se a gente se unir, a gente vai conseguir fazer muita coisa, como disse Jesus, e obras maiores farás. Então, que a gente junto como sociedade possa fazer obras grandiosas no nosso meio. Leandro, eu vou propor um desafio para você. Eu vou falar nadando com e você finaliza com tubarões. Nadando com Tubarões! Valeu, pessoal!